Samantha e seu marido, Jesse, estão em um casamento marcado pela rotina e pela falta de conexão. Depois de uma noite de diversão com amigos, Samantha volta para casa e encontra um bilhete de despedida deixado por Jesse, um ultimato que coloca à prova a estabilidade de seu relacionamento. Enquanto ela luta contra a raiva e a confusão, Jesse já tomou medidas drásticas e um divórcio iminente parece ser o único caminho. Mas Samantha não está pronta para aceitar o fim, e ao explorar as opções, percebe que a situação é mais complexa do que imaginava. Entre um jogo de vingança e o desejo de reatar, ela se vê em um dilema emocional enquanto o futuro de seu casamento e da sua própria felicidade está por um fio. Esposa trai, marido abandona, e a carta que acabou com tudo. Enquanto ela e um grupo de amigos decidiram começar o final de semana no bar favorito deles, se entregaram a mais de um drink, dançando a noite toda até que a combinação de álcool e cansaço tomou conta de Samantha. Ela ficou grata por não ter dirigido, sabendo que Jesse inevitavelmente acabaria sendo o motorista designado mais uma vez, completo com suas previsíveis palestras durante todo o caminho de volta. Ficar fora até tarde havia se tornado um hábito frequente para ela no último ano ou mais, cambaleando pelo corredor mal iluminado, mal conseguindo se manter ereta. Os pensamentos de Samantha se voltaram para o marido. Ela se perguntou se ele já estava dormindo e um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Não seria algo incomum para ela fazer barulho o suficiente para acordá-lo. Era uma ideia que agradava de forma estranha no seu estado ligeiramente embriagado. O ressentimento borbulhava por baixo da superfície enquanto ela se segurava no corrimão e subia as escadas. Passou pelo quarto de hóspedes sem nem olhar para ele, seus passos instáveis, mas determinados. Quando chegou ao quarto deles, já estava se apoiando na parede para manter o equilíbrio. Ao empurrar a porta com o pé, a visão da lâmpada de cabeceira ainda acesa pegou de surpresa, mas o que a surpreendeu ainda mais foi a cama vazia. Onde diabos ele está? Pensou, sua mente imediatamente correndo. O instinto a levou a verificar o banheiro primeiro, mas depois de uma busca minuciosa pelo andar de cima, não encontrou nenhum vestígio de Jesse. Com o coração acelerado, Samantha desceu as escadas e notou uma luz fraca vindo da cozinha. Supôs que ele tivesse adormecido na mesa esperando por ela. Entrou e encontrou apenas a luz do exaustor ligada, mas nenhum sinal de Jesse. A irritação tomou conta dela enquanto murmurava, e ele vai ouvir sobre isso quando chegar em casa. Seus olhos vasculharam a bancada bagunçada. Indecisa se deixaria a bagunça para a manhã seguinte. Foi então que algo brilhante chamou sua atenção. Arrastando uma cadeira alta para mais perto, ela se deixou cair nela e pegou o objeto, um anel de casamento. O peso familiar dele em sua palma fez um arrepio subir pela espinha. Debaixo do anel havia uma pilha de documentos, em seu passaporte, o que parecia um bilhete de passagem e um envelope lacrado. Olhou para o relógio, em 2 horas e 30 minutos da manhã e considerou ficar acordada para esperar que ele se explicasse. Um suspiro pesado, ela deitou a cabeça. Ela não sabia como havia acabado no chão, mas o baque acordou. Esfregou o rosto sonolento e olhou para o relógio, em 5 horas e 45 minutos da manhã. Perceber que Jesse havia voltado para casa e a deixado desacordada no balcão só alimentou sua raiva. Determinada a enfrentá-lo, ela subiu as escadas, mas mais uma vez o quarto estava vazio. Dessa vez, ela se moveu com propósito. Desceu novamente, acendeu a luz forte da cozinha, inundando o ambiente com clareza. A confusão se misturava com a irritação enquanto ela abria a porta da garagem, só para perceber que o carro de Jesse ainda estava faltando. Seu olhar voltou para o balcão, onde os itens permaneciam intocados. Pegou o passaporte, notando a foto desatualizada. Não conseguia lembrar a última vez que o usará. O bilhete de passagem para a Flórida deixou ainda mais confusa. Sua curiosidade aumentou enquanto ela rasgava o envelope com seu nome, correndo para pegar os óculos de leitura. De volta à cozinha, sentou-se em um banco e abriu a carta, seus olhos escaneando as palavras. Querida Samantha, se você está lendo isso, significa que descobriu que não estou em casa e encontrou as coisas que deixei para você. Você provavelmente já ouviu a frase última chamada em bares, algo que tem sido uma grande parte da sua vida nesses últimos anos. Bem, considere isso sua última chamada. Não vai te surpreender ouvir que nosso casamento não está funcionando há muito tempo. Eu gostaria de poder dizer que estou disposto a deixá-lo seguir em frente como está, mas não consigo. Como vejo, temos 2 opções. Opção 1, você pega esses documentos e vem comigo. Passaremos uma semana difícil tentando descobrir se há algo que ainda podemos salvar. Se escolher isso, estarei esperando por você quando chegar. Opção 2, nós terminamos. Dividimos tudo. Acabamos com a farsa e seguimos em frente com nossas vidas. Para ser honesto, prefiro a opção 2, mas ainda é o suficiente do que tivemos que estou disposto a tentar uma última vez. Não estou aqui para analisar como chegamos até esse ponto ou apontar culpados. Simplesmente não posso continuar no caminho que você escolheu para nós. Samantha pausou, encarando a carta incrédula. Sua mente girava. Isso tinha que ser alguma espécie de piada de mau gosto. Jesse não teria coragem de seguir adiante com algo tão dramático. A qualquer momento, ela esperava que ele entrasse pela porta, pedindo desculpas, como sempre fazia, mas à medida que o silêncio se arrastava, o peso da carta se assentou sobre ela como uma névoa densa. Samantha zombou enquanto girava o último gole de café, seus pensamentos fervilhando de amargura. Se ele acha que me ameaçar com um divórcio vai me intimidar, está muito enganado. Resmungou para si mesma. Apesar de sua irritação,
emoção convenceu-se a continuar lendo a absurda carta, afinal, já havia perdido tanto tempo com ela. Samantha, compartilhamos algumas memórias verdadeiramente maravilhosas e criamos 2 filhos incríveis juntos, mas, como as pessoas dizem, um casamento quebrado por causa das crianças não é sustentável. Agora que eles estão crescidos e construindo suas próprias vidas, é hora de enfrentarmos as rachaduras no nosso, se estivermos dispostos a ceder. Acredito que, se conseguirmos, podemos redescobrir o amor e a conexão que um dia tivemos. Não será fácil, mas é o único caminho se quisermos que esse casamento funcione. Droga, 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 Samantha resmungou, jogando a carta sobre o balcão, frustrada. Eu dei tudo para aquele homem e agora ele tem a ousadia de dizer que não é o suficiente? Ah, ele vai pagar por isso. Espere só até ele entrar pela porta. Ela percorreu a cozinha, sua agitação crescendo a cada segundo. Se ele tivesse ao menos um pingo de coragem, talvez eu não precisasse empurrá-lo tanto, resmungou. Se não fosse por mim, ele ainda estaria sendo ninguém, vendendo peças de borracha, em vez de subir na escada corporativa. Ele deveria estar se curvando aos meus pés, não jogando ultimatos como um grande chefe. Quem ele pensa que é? Sua mãe. A raiva borbulhou dentro dela. Samantha pegou a carta de volta e continuou a ler, determinada a terminar. Como mencionei, Samantha, estarei esperando por você quando o avião pousar, pronto para começarmos a reconstruir nossas vidas juntos. Mas você precisa garantir que estará naquele voo. Samantha olhou para o bilhete de passagem sobre o balcão, seus olhos se arregalando ao perceber o que ele estava sugerindo. Não tem como eu pegar esse voo. Ele sai em 3 horas, exclamou, olhando para o relógio. Ela balançou a cabeça e sorriu. O Senhor Todo-Poderoso vai ter uma surpresa quando eu não estiver naquele avião. Brincando com o anel de casamento de Jesse entre os dedos, Samantha pensou no que faria a seguir. E quanto a esse anel, disse, um sorriso travesso se espalhando por seu rosto. Ele não vai conseguir de volta sem lutar. Vai ter que merecer. Mas antes que pudesse terminar seu pensamento, o anel escorregou de seus dedos, caindo no chão, muito exausta para pegá-lo depois de uma noite fora com as amigas. Ela o deixou onde caiu. Agora, tudo o que ela queria era dormir. Lidar com Jesse e sua carta ridícula poderia esperar até que se sentisse pronta. Sem saber, a carta continha mais do que apenas o ultimato de Jesse. Se ela tivesse lido mais adiante, teria descoberto os próximos passos de um plano já em andamento, com eventos prestes a se desenrolar poucas horas depois. Naquela manhã, enquanto tomava uma xícara de café e amaldiçoava em silêncio os efeitos persistentes da ressaca, Samantha se assustou com a chegada repentina de Jesse e seus irmãos, Jeremy e James. Eles marcharam direto pela porta da frente, sem nem ao menos bater. Com licença, mas vocês dois não podem simplesmente invadir minha casa, mesmo sendo os irmãos do Jesse, Samantha retrucou, olhando-os com raiva enquanto entravam. Jeremy lançou um olhar frio para ela. Fique à vontade para terminar seu café. Estamos aqui apenas para pegar algumas coisas que o Jesse pediu, respondeu ele de forma curta. Tudo bem, mas se certifiquem de dizer a ele que ele está prestes a se meter em uma grande confusão quando voltar, Samantha retrucou com a voz afiada. Sem responder, os irmãos terminaram rapidamente o que tinham que fazer, carregando sacos de lixo pretos para cima e para baixo das escadas em 3 viagens. Em poucos minutos, já haviam ido embora, deixando Samantha furiosa na cozinha vazia. Pelo menos poderiam ter dito obrigado. Ela resmungou para si mesma, terminando sua segunda xícara de café e se perguntando se deveria fazer café da manhã ou almoço. Olhou para o relógio e, por fim, optou por um almoço tarde daquela tarde. Ela se encontrou com amigas para fazer compras, e como Jesse não estava por perto, as coisas tomaram outro rumo e acabaram fazendo a noite toda novamente. Dessa vez, Samantha não fez nem questão de voltar para casa. Ela acordou no sofá de Sarah no final da tarde de domingo, uma dor de cabeça forte, um lembrete claro da noite anterior. Pela segunda vez em 2 dias, ela jurou não beber mais, embora soubesse que a resolução duraria até a ressaca passar. Jesse provavelmente está em casa, se perguntando onde diabos eu estou. Se dane, ele que espere, pensou com um sorriso satisfeito antes de cair novamente no sono. Na noite de domingo, a praticidade a forçou a voltar para casa, o trabalho se aproximando na segunda-feira e nenhuma roupa extra na casa de Sarah. Relutante, ela seguiu de volta para casa ainda vazia, entrando e sentindo a raiva voltar à tona. Ele pode me evitar o quanto quiser, mas não pode se esconder para sempre, murmurou, já planejando seu próximo movimento. A noite de domingo passou sem nada de interessante, para sua decepção. Deitada na cama, um livro na mão, seus pensamentos foram para Jesse, não com raiva, mas com uma surpresa de saudade. Talvez eu corte um pouco de folga para ele quando ele voltar. Faz tempo que, bem, ele sabe como me satisfazer, pensou, um leve calor no peito. Não era exatamente amor, mas algo suficiente para manter sua mente ocupada. Ela acordou na manhã de segunda-feira, ainda com o livro sobre o colo. A casa estava caótica, sem a presença habitual de Jesse para motivá-la a se levantar. Samantha se viu correndo para o trabalho, chegando meia hora atrasada e desajeitada. O dia passou no seu ritmo frenético, e ela mal teve tempo de pensar sobre a ausência de Jesse até que Sarah comentou durante o intervalo para o café. Onde o Jesse tem andado ultimamente? Correndo por aí como você? Sarah perguntou, indo de forma casual. A pergunta atingiu Samantha mais forte do que o esperado, lembrando-a dos eventos que estava tentando ignorar. Às 10h54, Samantha se surpreendeu quando um homem em um terno elegante se aproximou de sua mesa. Sem dizer muito, ele lhe entregou um envelope. Senhora Samantha Gray, você foi notificada, disse ele, de forma seca, virando-se e saindo rapidamente, assim como havia entrado. Samantha sentiu o calor subir em suas bochechas. Esse idiota vai se arrepender disso, resmungou ela, olhando ao redor para ver se algum colega havia testemunhado a cena humilhante. Durante o almoço, Samantha e Sarah analisaram os documentos. Ele não está pedindo muito, Sarah comentou, olhando as páginas digitadas de forma impecável. 50% das economias, metade do 401k, e você fica com a casa. Parece que
que ele só quer sair dessa. Ele não vai receber nada, Samantha rosnou, com a voz cheia de veneno. Quando eu acabar com ele, vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. O amargor que normalmente ela reservava para Jesse transbordou com vingança. Movida pela raiva, Samantha entrou na conta bancária compartilhada durante o almoço, apenas para descobrir que Jesse já havia retirado 50% dos fundos. Ela imediatamente ligou para o banco, mas o representante confirmou que temia. Jesse havia retirado legalmente o dinheiro e aberto uma nova conta em seu nome. Nenhuma outra conta poderia ser encontrada. A constatação a atingiu em cheio, e ele planejou tudo isso com minúcia. Furiosa, Samantha parou em outro banco no caminho de volta para casa e abriu uma nova conta, exclusivamente em seu nome. Dois podem jogar esse jogo, pensou, com uma determinação sombria. De volta à sua casa vazia, ela se serviu de um grande copo de vinho e pegou a carta de Jesse, junto com os outros itens deixados sobre o balcão dias antes. Com um suspiro profundo, ela retomou a leitura. Se você escolher não embarcar nesse voo, eu vou entender sua resposta. Os próximos passos já estão em andamento. Removi os pertences que queria da casa e deixei o resto para você. Meus irmãos pegarão o que sobrar até sábado. Na segunda-feira, você receberá os papéis de divórcio que preparei meses atrás. Esta é sua última chance. Se você não estiver nesse voo, tudo terá terminado. Embora eu tente ser justa, contestar isso só vai tornar as coisas mais feias. E duvido que algum de nós queira isso. Quanto aos nossos filhos, eles já sabem há um tempo que nosso casamento foi pouco mais do que uma formalidade. Suspeito que não ficarão muito chocados. Nossas famílias provavelmente sentem o mesmo. Isso é tudo que tenho a dizer até nos encontrarmos novamente, se nos encontrarmos. Se não, desejo a você uma boa vida. Apesar de tudo, não guardo rancor. Seu marido, Jesse. As mãos de Samantha tremiam enquanto ela relia as últimas linhas. O peso de suas palavras finalmente se instalou. Ele acha que isso acabou só porque ele disse, murmurou ela, amarga. Seu olhar caiu sobre o bilhete de avião intocado. A ideia de pegar o voo parecia absurda agora. Era tarde demais e ela não tinha intenção de correr atrás de Jesse. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Jesse estava relaxando em uma cadeira, entretido com um novo gadget que comprou na semana anterior. Glória, sentada perto, olhou para ele com simpatia. Sinto muito, Jesse, disse ela suavemente. Não se preocupe, respondeu Jesse sem levantar os olhos. Esse caos é em grande parte minha culpa. Talvez, se eu tivesse resistido mais cedo, em vez de ceder a ela todos esses anos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas quem sabe, no ponto em que estamos, eu nem me importo. Glória hesitou antes de perguntar, você realmente achou que ela viria? Não, Jesse admitiu, rolando o menu no seu iPad, mas prometia aos filhos que tentaria mais uma vez. Glória sorriu. Bem, acho que não vamos precisar de ambas as cabines agora, mas se quiser, podemos alternar de cabine a cada noite. Assim sempre teremos uma cama nova para bagunçar. Ela falou de forma brincalhona, mas o brilho nos seus olhos indicava algo mais profundo. Ela se inclinou, puxou Jesse para perto e o beijou com uma paixão que se acumulava há anos. Glória fazia parte da vida de Jesse há mais de uma década, primeiro como colega e depois como confidente. O marido dela tinha falecido há 8 anos. Em Jesse, ela encontrou uma fonte constante de apoio. Ele a escutava desabafar, oferecia palavras gentis quando ela estava frustrada e a lembrava de continuar vivendo. Seu marido pode ter se ido, mas você ainda está aqui, ele havia dito uma vez. Lamente por ele. Sim, mas depois siga em frente. Você é jovem e ainda tem muito a oferecer. Essas palavras ficaram com Glória e o vínculo deles se tornou mais forte com o tempo. 3 anos atrás, ela deixou um simples cartão assinado na mesa de Jesse com apenas 2 palavras. Obrigado. Jesse soubera exatamente de quem era. Durante anos, a conexão deles permaneceu puramente platônica, mas tudo mudou 9 meses atrás, quando Jesse chegou ao trabalho numa segunda-feira, com a calma quebrada. Glória estava lá para ajudar a juntar os pedaços. Com Samantha, tudo girava em torno dela, em suas reclamações intermináveis, a falta de gratidão e a recusa em ver o quanto Jesse havia feito por ela. Ele estava cansado. Apesar de tudo, Glória continuava a apoiá-lo, oferecendo conselhos e um ombro amigo, mas até ela tinha seus limites. O comportamento de Samantha estava a empurrando para ações drásticas para ajudar Jesse a escapar de sua miséria. Então, aparentemente do nada, Jesse fez uma proposta inesperada, uma viagem de férias a bordo do Carnaval Glory. Mas havia um detalhe, e eles ficariam em cabines separadas. Esse cruzeiro é minha última tentativa de salvar o que resta do meu casamento, Jesse admitiu a Glória. Embora, se estou sendo honesto, tenho quase certeza de que a Samantha vai deixar escapar, assim como fez com tudo mais. Ele fez uma pausa, seu tom suavizando. Mesmo se ela aparecer, eu quero você lá, Glória. Eu preciso de alguém para me ajudar a lidar com tudo isso. Se realmente for o fim, Glória sorriu, tocada pela vulnerabilidade dele. Claro, Jesse, disse ela com carinho. Eles planejaram a viagem juntos. Quando o dia chegou, esperaram lado a lado no portão 26 da Southwest Airlines. Quando o piloto e a tripulação finalmente desembarcaram, uma onda de alívio passou por Jesse. Sem pensar 2 vezes, ele se virou para Glória, surpreendendo-a, e a beijou. Primeiro suavemente, depois com a paixão que ele manteve enterrada por anos. Eu quis fazer isso para sempre, Jesse confessou, roubando mais um beijo rápido antes de sorrir. Agora vamos, temos um navio para pegar. Depois de fazer o check-in nas respectivas cabines, Jesse e Glória passaram o dia explorando o navio. Eles se maravilharam com a semana de relaxamento à frente, compartilharam um jantar delicioso e dançaram juntos até tarde da noite. Quando o relógio passou da 1h da manhã, finalmente tocaram no assunto dos arranjos para dormir. Fiel à sua palavra, Jesse voltou para sua cabine sozinho. Mas, durante o café da manhã no dia seguinte, ele fez uma promessa, deslizando um simples anel no dedo de Glória. Esta será a última vez que eu dormirei sozinho. Glória se sentiu nas nuvens, um coração mais leve do que nos últimos anos. Mais tarde, naquela semana, quando finalmente passaram
passaram a noite juntos superou todas as expectativas de Jesse. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente feliz. No último dia do cruzeiro, Glória sugeriu que eles ignorassem os eventos do dia e ficassem escondidos em sua cabine, vivendo os momentos de felicidade que haviam compartilhado. Jesse adorou a ideia, mas a realidade tinha outros planos. 2 de nós têm que voltar ao trabalho amanhã, e duvido que nossos chefes aceitem qualquer desculpa. Ele brincou. Glória considerou pedir um dia extra de folga, mas Jesse sugeriu outra coisa. Por que você não deixa eu me mudar para sua casa? Perguntou ele. Apesar da tentação, Jesse decidiu que seria melhor ficar com seu irmão Jeremy enquanto o processo de divórcio acontecia. Apesar das ofensas e ameaças vazias de Samantha, Jesse permaneceu imperturbável, sua felicidade recém-descoberta funcionando como um escudo impenetrável. O divórcio foi concedido e o período de espera de 90 dias para a finalização começou. Até mesmo os filhos deles estavam cansados das constantes reclamações de Samantha, sugerindo que, se ela tivesse tratado Jesse com amor, em vez de desprezo, eles ainda poderiam estar casados. Enfurecida, Samantha cortou comunicação com eles por um mês inteiro. 10 dias antes do divórcio ser finalizado, Samantha viu o anúncio do noivado de Jesse com Glória no jornal local. Furiosa, ela enviou um e-mail agressivo. Jesse mal deu atenção. No dia seguinte à oficialização do divórcio, Jesse e Glória trocaram votos em uma cerimônia íntima, com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo seus filhos, pais, a irmã de Glória e seus pais. A cada dia que passava, Jesse parecia mais feliz, como se a vida finalmente o estivesse recompensando por sua paciência e perseverança. Um mês depois, Samantha se viu sozinha em um bar, com os poucos amigos restantes espalhados pelas mesas próximas. Era 1h30 da manhã quando o bartender soou o sino para o último pedido. Samantha olhou para seu copo quase vazio, o som tocando algo profundo dentro dela. Se ao menos, ela murmurou suavemente, uma leve tristeza rompendo sua fachada de indiferença. O bartender não a ouviu. Ninguém a ouviu.